Vou ensinar para vocês como eu faço as folhas mais uma vez e as margaridas, tá? Nesse projeto a gente vai começar pela sombra. Eu vou usar azul caribe e diluente para estar fazendo a sombra desse trabalho. Muito pouco de tinta no pratinho, mais diluente do que tinta. Tira o excesso no pincel, no pratinho, e a gente vem fazendo movimentos circulares ao redor do projeto. Você perceber que tá ficando um pouco escuro, a gente vem lá no diluente, mais diluente do que tinta, sempre usando bastante diluente, para ficar bem suave e não ficar marcado o nosso trabalho. E sempre fazendo movimento de rebolando o pincel, né, movimento de bolinha, e trazendo para fora, próximo do risco, e trazendo para fora para ficar suave. O mínimo possível de tinta, mais diluente. Sempre a quantidade de diluente vai sempre umedecendo o pincel na... Ó, praticamente não tem tinta, é só uma sujeirinha no pincel, porque a gente vai tirando o excesso todo no pratinho. Vou fazer isso em todo o meu projeto, todo ao redor do risco. Vou fazer essa parte do azul e já volto para mim estar sombreando em alguns pontos do trabalho. Para não ficar o vídeo muito longo, né? Eu vou dar uma pausa agora e já volto. A sombra aqui é só em alguns pontos, não vou colocar no trabalho inteiro. Só onde eu quero um pouco mais de profundidade. Onde tem o encontro, né? Onde fica aqueles buraquinhos, o encontro dos motivos. Sempre esfumando, sem deixar marcado. Vou trazendo pra fora. Esfumando bem. É como eu sempre falo, né? A sombra é igual sal na comida. A gente vai sempre colocando um pouquinho, experimenta. Se precisar de mais, pega mais uma esquinha e coloca. Como eu acabei de usar o diluente com o azul, o meu pano tá úmido, então não preciso estar toda hora molhando
no diluente para estar fazendo esse trabalho, porque tá úmido. Se não tivesse úmido, se estivesse já seco, aí sim eu iria precisar estar fazendo, né, tá umedecendo o meu pincel no diluente. Se eu ver que há necessidade de escurecer um pouco mais em alguns pontos, eu estou usando o verde oliva da Acrylex. Eu posso sim pegar um pouquinho de sépia e em alguns pontos eu escurecer um pouco mais. E o segredo para ficar suave é diluente e pouca tinta. Suja um pouquinho o pincel com a tinta, tira o excesso no pratinho e vai molhando o pincel sujinho no diluente. Vai tirando sempre o excesso e esfumando próximo ao risco. Notem que eu pego a tinta numa pontinha e essa pontinha que eu encosto aqui, ó. E venho esfumando pra fora. O pincel tá só sujo, que eu já havia acrescentado, e eu venho esfumando, trazendo até sumir, até ficar bem suave. Aqui embaixo da maçã eu vou colocar um pouquinho mais. Trazendo aqui um pouco mais. Como eu falei, é só alguns pontos onde encontra, por exemplo, aqui, ó, onde encontra os cantinhos, né, das pétalas. Aqui assim, ó, que fica mais um fundo, né, fica escuro. A gente tem que escurecer um pouquinho mais porque faz sombra, né? Agora eu vou pegar o sépia e vou estar escurecendo em alguns lugares só. Só onde eu quero um pouco mais de profundidade. Aqui. Aqui. E sempre esfumando, trazendo para fora. É como eu disse anteriormente, eu não estou usando mais diluente, porque já está úmido, que eu acabei de fazer o fundo do azul. Um pouquinho aqui. Um pouquinho também aqui. Se eu perceber que eu peguei muita tinta, eu vou lá no paninho e limpo no paninho, tiro o excesso no paninho. Quero mandar um beijo para as meninas da associação, todas as minhas alunas da Associação do Valo Verde. Um grande beijo no coração de todos vocês. Eu amo demais passar as tardes de terça-feira com vocês. Eu gosto tanto que se eu pudesse eu dava aula o dia inteiro lá. Mas infelizmente, né, nas nossas condições, que tem casa, criança, marido, um monte de coisa para fazer, encomenda,
Mas se não tivesse esse monte de coisa para fazer, tivesse um pouquinho mais de tempo, eu daria não só um dia, como 2 na semana e o dia inteiro. Que é muito prazeroso. Quando eu penso que a aula está começando, ela já está terminando. Passa muito rápido mesmo. Quero dar um beijo, mandar um beijo para cada uma das minhas alunas. E dizer para vocês que todas vocês são muito especiais para mim, muito especiais mesmo. Notem que eu estou escurecendo só em alguns pontos, tá? Onde faz o encontro, onde um elemento faz sombra profunda no outro. Não estou escurecendo tudo. Só em alguns pontos mesmo. Quero também aproveitar esse vídeo e agradecer a oportunidade que a Maria, né, presidente da associação, me deu. Oportunidade de estar ali fazendo um trabalho voluntário. Colocando o amor em movimento, né? Amando, que é um trabalho, o voluntariado é um trabalho de amor, né? Eu dou aula porque eu amo pintar. Eu amo pintura em tecido, amo passar aquilo que eu aprendi, aquilo que eu sei. Eu acho que nessa área a gente não tem que ser egoísta, né? Ter egoísmo. A gente tem que doar aquilo que Deus nos deu, né? É um dos mandamentos do Senhor, que é dar de graça aquilo que de graça recebeste. Então, se o Senhor, através da bondade divina, do amor divino, o Senhor me concedeu o conhecimento, a facilidade de aprender. Então, por que não ajudar outras pessoas, né? Pronto. Sombra pronta. Agora vamos passar para as folhas. Vocês podem também aproveitar o canal para deixar pergunta, dúvida, que aí nos próximos vídeos eu vou tirando as dúvidas de vocês, tá? Essa parte daqui da sombra é uma parte onde eu sentia muita dificuldade quando eu comecei a pintar, porque eu não sabia, né, dosar, né? E aos poucos, aí meu trabalho ficava muito pesado. E aos poucos eu fui percebendo que é bem pouquinha tinta e esfumaçando. Precisa de mais, a gente vai lá e coloca, mas é sempre muito pouca tinta. A tinta rende muito. Muito mesmo. A gente não usa muito, é uma esquinha de nada. O pano já está úmido com diluente. A gente consegue espalhar, ter um bom acabamento. O acabamento num trabalho é tudo. A parte mais importante do trabalho é o acabamento. Trabalho caprichado, sem borrões. O cliente, quando olha o trabalho, ele sabe que foi feito com capricho. Pela dedicação que ele vê ali. Então, as meninas que pintam para vender, o acabamento é tudo num trabalho. E as que não faz para vender, que faz para si também. Já pensou uma visita chegar, ver um paninho de prato, ou uma toalha de mesa, um caminho de mesa pintado por você, bem feito, bem caprichado? É muito gratificante, porque todo mundo elogia. As pessoas elogiam, né? Vou trocar de pincel. Como essas folhas são grandes, eu vou usar o número 12, lixado, cortado e lixado, né, aparado. Vou fazer umas folhas diferentes hoje. Vou experimentar, né?
fazer umas folhas diferentes do que eu geralmente faço, né? Vou usar aqui verde bandeira, sépia e branco. Vamos ver qual vai ser o resultado dessa nossa folha, né? Quero que fique com uma cor diferente das que eu tenho o hábito de fazer. Aqui eu vou preencher. Tomando bastante cuidado aqui com a flor, né? Tomando bastante cuidado aqui, para não acabar passando demais. Espalhando bem, para não ficar mancha no tecido, faltando tinta, é muito importante. Aqui tem uma dobra, então eu vou colocar um pouco de tinta só aqui fora. Vou pegar um pouco de sépia agora e vou escurecer aqui ao redor da flor, fazer uma sombra, que a flor está em cima da folha. Peço desculpa pelo barulho, moro em apartamento, tem um vizinho fazendo reforma do apartamento, então alguns barulhos eu não tenho como evitar, tá? Peço desculpa a vocês pelo barulho. Aí o que eu faço? Eu integro bem uma tinta na outra para não ficar manchado. Pego um pouquinho de sépia e vou colocar aqui, ó, para fazer uma sombra nessa dobra. Sempre esfumando bem para não ficar marcado. Vamos ver como é que vai ficar o efeito, né? Porque eu nunca fiz com esse verde. Tinta branca de um lado só do pincel. Vou fazer aqui puxando do meio para fora. Tirando o excesso com o pincel mesmo, passando várias vezes por cima. Da mesma maneira, aqui foi de dentro para fora, agora de fora, trazendo para dentro. Só que não precisa chegar no meio, né? Depois eu volto para retocar essa folha. Não sei se está dando para vocês verem direito.
que eu ainda tô me adaptando aqui, as condições, né? Eu gravo com celular, ganhei um suporte, mas eu ainda tô me adaptando a ele, né? A primeira vez que eu gravo com ele, vamos ver como é que fica. Se a posição não ficar muito bacana, a gente nos próximos vídeos vai mudando, vai tentando se adaptar, né? Vai ficar o melhor possível. Preenchi todo com verde bandeira. Vou pegar CEP agora. Vou colocar aqui, ó. Puxando pra lá. Fazer uma sombra aqui ao redor da pétala. Enquanto essa aqui dá uma descansada, eu vou fazer essa daqui. Mesma coisa. Vou colocar aqui o verde. Eu estou usando o pincel 12, mas vocês podem usar o que vocês mais se adaptarem. É complicado dar referência de pincel e número de pincel, porque cada um tem um pincel preferido. Eu posso estar pintando com 12, pra mim é super simples, né? Mas tem pessoas que não vai conseguir pintar com 12. Vai preferir o 10 ou o 8, né? Depende também do tamanho do risco. Então, cada um se adapta aí ao pincel que já tem costume de trabalhar. E que se adapta melhor, né? Vai usar o que se adapta melhor. Uma esfumada. Aqui também, ó. Que essa folha aqui tá por baixo. Era a primeira que eu deveria ter feito, né? Mas não tem problema. Porque como eu não coloquei a luz ainda na outra, não tem problema. Notem que eu não fico toda hora lavando o pincel, tá? Porque aqui a gente tá usando cores que são com tons aproximados, né? E eu quero também esse efeito de mesclar uma na outra. Eu só tô acrescentando a tinta. Pouco, eu quero que fique com essa parte mais acentuada de branco. Esse efeito dessas ranhuras na folha eu acho bem bacana, eu gosto. Tem pessoas que não gostam. A pintura é muito assim, cada um tem uma personalidade na pintura, né? Não adianta eu querer pintar igual outra pessoa, que eu posso até pintar com a técnica que a pessoa usa, mas a personalidade na pintura, cada um tem a sua personalidade, né? Cada um tem o seu jeitinho. Essa é a verdade. Cada um vai ter o seu jeitinho próprio, a maneira própria. E a gente acaba mesclando as técnicas, né? Pega um pouquinho de uma pessoa, um pouquinho de outra e coloca a sua identidade. Aqui eu vou retocar, ó.
uma outra folha, que tá aqui embaixo. Com bastante cuidado, pra gente não acabar fazendo caca, né? E colocar sempre na mente e observar que quem tá embaixo a gente sempre tem que pintar primeiro. Então é uma coisa importante para observar sempre que a gente coloca um risco no pano. Observar quem tá por cima, quem tá por baixo. Ah, eu tenho muita dificuldade para identificar. Então como é que a gente faz? Eu vou observar quem tá faltando pedaço. Quem tá inteiro tá por cima, geralmente, né? Ó, nota-se por a flor aqui, ela tá inteira, não tá faltando nenhum pedaço dela. Então ela tá em cima. A maçã tá faltando um pedaço da maçã aqui, ó, que tá atrás dessa folha e dessa flor. Mesma coisa essa daqui, a flor tá inteira aqui na frente, né? Essa outra pétala aqui pega um outro pedaço da maçã, então a maçã tá atrás. Essa folha não tá inteira, tá faltando pedaços dela. Que ela tá atrás dessa flor, um pedaço dessa e a maçã. E aí a gente identificou quem tá atrás, então vamos agora colocar sombra. Se o objeto tá atrás, quem tá na frente vai fazer uma sombra. Deixa eu ver aqui, sombreia. Vai esfumando bem para integrar uma cor na outra. Tô usando sépia para fazer essa profundidade. Poderia estar usando também o verde de pântano, que ele é bem escuro. Também dá um efeito muito bacana. Muito bacana mesmo. Todo o trabalho eu faço agora uma primeira mão, porque depois que ele seca, ele sempre precisa de uma segunda demão. Porque ele perde a cor, fica opaco. Vou fazer essa aqui agora. Até que o efeito do verde de bandeira ficou bacana, né? Por exemplo, ó, olha, eu fiz mais uma vez errado. Essa folha aqui, por exemplo, ela tá em cima. Em frente à maçã. Quem deveria ter sido feito primeiro é a maçã, porque a hora que eu vier com verde, eu vier fazer a sombra, eu posso acabar manchando essa folha que tá aqui na frente. Mas eu tenho uma mania assim, que é uma coisa assim minha, né? Eu, por exemplo, tô trabalhando com os verdes, eu já quero estar fazendo tudo que tem verde, sabe? Adiantando. Isso é coisa de quem, quando a gente está com muita encomenda, que faz por produção. Então você sai desesperado, adiantando tudo, né? Sai adiantando tudo, fazer mais rápido.
E pintura em tecido a gente tem que praticar. Sempre. A impressão de que dá é que eu tô colocando muita tinta, né? Mas essa tinta aqui, ela acaba sendo absorvida pelo pano. E depois a gente acaba tendo que retocar, porque ela some. Vamos dar continuidade aqui à pintura. Eu já pintei as maçãs, as folhas. Fiz essas margaridas amarela com fundo amarelo. Essas eu preciso retocar. Vou ensinar como é que eu fiz através dessas que estão aqui por fazer. E depois eu volto nessas aqui para estar retocando, tá? Então vamos dar continuidade. Aqui eu usei o pincel 12, cortado e lixado, amarelo ouro, aqui ó, eu pego próximo do miolo, trazendo para fora, mas sem chegar muito próximo aqui a pontinha. Também se chegar não tem problema, não vão ficar preocupadas porque chegou, não tem problema, mas eu vou puxando do miolo para fora. Essas eu tô fazendo amarela. Posso fazer branca, totalmente branca? Aí eu uso cinza lunar ou cinza, no lugar aqui do amarelo. Vou puxando aqui pra fora. Se eu quiser fazer azul, eu uso um azul aqui no lugar desse amarelo. Vou fazer outros projetos com margarida e vou estar colocando outras cores também, para não ficar, as pessoas não ficarem confusas. Ah, mas se eu quiser fazer de outra cor, como é que eu faço? Fiz esse processo. Vou limpar meu pincel no paninho. Vou agora pegar branco. E vou vir com o pincel a tinta de um lado, o outro lado não tem tinta. Vou vir aqui com a tinta para fora, trazendo no sentido do miolo. Pego tinta novamente, viro a tinta para fora e trago aqui, trazendo no sentido do miolo. Esse excesso que fica aqui, eu passo em cima desse amarelo, trazendo sem encostar lá embaixo no miolo, aqui no meio. Vou fazer a mesma coisa nas outras. Tinta para fora, trago aqui sentido do miolo. Tinta para fora, mesmo processo do outro lado. Esse excesso que fica aqui, eu puxo em cima desse amarelo. Mesma coisa aqui. Tinta para fora, puxo o sentido do miolo. Pego esse excesso e vou esfumando aqui, ó, puxando em cima do miolo. Quando ela seca, ela vai ficar igual essas que estão aqui. Que aí agora eu venho retocando para não ficar do jeito que tá. Faltando tinta branca. Venho trazendo o sentido do miolo, prestando bastante atenção ao sentido que tá a pétala. E venho trazendo esse excesso aqui dentro. Ó, sentido que tá vendo? Eu tenho que fazer o movimento com o pincel no sentido que tá a minha pétala. Ó, aqui trago esse excesso pra dentro. E a mesma coisa, tinta pra fora. Do outro lado. E as pétalas estão prontas. Da mesma maneira eu vou fazer com as que estão inteiras. Limpo o meu pincel no paninho. Do miolo pra fora com o amarelo.
Isso aqui é só pra fazer um fundo. A gente vai estar fazendo um fundo pra gente vir depois com o branco. E se eu quero ela toda branca e venho só com o branco, ela não vai não vai ter uma profundidade. Agora eu volto no branco, no sentido onde tá as minhas pétalas e venho trazendo. Tinta de um lado só do pincel, tinta pra fora. Ó, fazer bem devagarinho pra vocês verem o que eu tô fazendo. Tinta de um lado só. Ó, tinta pra fora, devagar. Pego mais tinta. Esse excesso de tinta que fica aqui é o que vai dar depois a nossa divisão. Ó, trazendo no sentido, venho, ó, puxo esse excesso em cima do amarelo. Se o pincel tiver muito excesso, a gente vai limpando no paninho. Tinta de um lado só. Se tiver dificuldade de pegar na tampinha, eu sempre oriento a colocar um pouco no pratinho e ir pegando no pratinho. Ó, tinta pra fora. Tinta pra fora, trazendo no sentido do miolo. Agora eu pego, ó, venho puxando esse excesso. Mesmo processo aqui, ó, coloco a tinta. A tinta para fazer isso tem que estar um pouco diluída, não pode estar grossa, né? Soltando aquelas pelotinhas. Eu faço a diluição com algumas gotas de soro no potinho da tinta branca. E vou fazendo isso, ó, de um lado, trazendo no movimento onde está a pétala, ó. No sentido do miolo. Mas tem que ter um movimento, e a gente tem que seguir esse movimento. Tinta pra fora. Ó, tinta pra fora. E venho trazendo no sentido do miolo. Esse excesso aqui, o excesso e a tinta que já está no pincel, a gente puxa em cima desse amarelo. Não é bacana a gente trazer até todo o branco até o miolo, porque senão não vai dar essa sombra na parte de baixo. Mesma coisa, tinta pra fora, puxando. Pego mais tinta, ó. Trago aqui. Pego essa tinta aqui, ó, e em cima desse amarelo. Mesma coisa aqui, tinta virada pra fora, trago até o miolo. Tinta aqui, ó, pra fora. E trago no movimento, no sentido do movimento que tá a pétala. Mais uma, primeira etapa, ok. Vamos fazer mais uma aqui. O amarelo do miolo pra fora. Do miolo pra fora. Essa é uma maneira simples de pintar, que eu pinto a margarida. Tem outras maneiras, né? Dá pra você aqui, depois que colocar esse amarelo, vir com um pouquinho de caramelo, esfumando próximo aqui do miolo. Mas eu tô ensinando aqui a maneira mais simples, porque para iniciante, a gente não pode complicar muito. A gente tem que ir, né, por partes. Depois que a pessoa pegou a habilidade em fazer a maneira mais simples, aí sim a gente vem colocando um pouco mais de dificuldade. Mas de início, o importante é que a gente não dificulte muito para não confundir a cabeça do iniciante. O meu objetivo é ensinar sem muito segredo, né? Porque se a gente dificulta muito, a pessoa começa a ter um pouco de dificuldade e acaba desistindo. Então, o ideal é que a gente comece de maneira mais simples e aí vai evoluindo de acordo com que vai adquirindo habilidade. Essa é a maneira simples. Provavelmente uma outra eu possa estar fazendo um pouco mais, né? Um pouco mais de sombra. Dá pra gente separar aqui, fazer uma sombra em cada uma, trazendo do miolo pra fora com a sombra. Mas eu não quero dificultar. O objetivo aqui
é a pessoa que está iniciando conseguir pintar sem dificuldade. Como eu falei no início, eu estou usando o pincel 12 porque o risco é grande. Mas se o risco for menor, a pessoa pode usar um pincel, né, menor também. Pode ser o 10, o 8. O pincel que a pessoa, né, consiga ter melhor habilidade. E cada um tem um pincel que mais gosta, né, de trabalhar. Eu vou colocar um pouquinho mais de tinta branca aqui. E vamos voltar aqui a separar as nossas pétalas com branco. Tinta de um lado só, tinta para fora, trago o pincel no movimento da pétala. Tinta para fora, ó, coloco o excesso todinho para fora e venho trazendo no movimento. Essa tinta que fica aqui, e inclusive a que já está no pincel, a gente vem puxando em cima desse amarelo. Mesma coisa aqui, ó, trazendo. Esse excesso de tinta que a gente vai colocando é o que vai dar depois, né, o movimento, né, porque quando seca fica essa beirinha, né? Aqui é a mesma coisa, vamos novamente. Tinta pra fora e vou trazendo. Tinta pra fora. Sempre observando o movimento da pétala, porque a gente vai trazer a tinta no movimento que tá a pétala. Sem encostar muito lá embaixo no miolo. Aqui a mesma coisa. Não é difícil. A gente só tem que ir treinando e pegando habilidade com o pincel. No início o pincel quer mandar na gente. Depois a gente que manda nele. Mas pra gente mandar nele, a gente tem que ir pegando habilidade. E a gente só pega habilidade treinando. Não adianta ir uma vez na semana na aula e achar que vai pintar perfeito sem treinar em casa. Tem que treinar. Fez a primeira vez, não ficou muito bonito, não ficou muito bacana. Tenta mais uma vez, o mesmo risco. Vai observando onde foi que errou, né? Vai observando onde foi que errou e no próximo melhora. Ó, observando o movimento, seguindo o movimento da pedra. O excesso, a gente deixa o excesso só nas laterais, que é para dar esse efeito, ó, nas laterais. Entendeu? E esse amarelinho ele vai ficar aqui de fundo, né? Porque eu quero as minhas margaridas amarelas. Ó, seguindo o movimento. Essas eu preciso esperar secar para retocar e vir fazer o miolo. Agora eu vou retocar essas aqui e já vou fazer o miolo para vocês verem como que é. Ó, pego tinta do mesmo jeito que a gente fez a primeira vez, a gente vai fazer a segunda. Pego tinta de um lado só e vou aqui, ó,
tinta pra fora, vai puxando aqui. É muito importante o retoque na pintura em tecido. Porque a tinta, quando a gente pinta a primeira vez, como vocês estão vendo aqui, ela fica com um aspecto. Ela secou, esse tecido vai absorver a tinta e vai ficar bem claro, vai ficar sem vida. Aí tem que voltar e retocar. No início, quando eu comecei a pintar, eu não tinha essa preocupação. E eu não entendia quando eu ia na internet que eu vi umas fotos de uns trabalhos maravilhosos, né? Com vida, com a cor viva. Ó, mesmo processo que a gente fez a primeira vez, a gente vai fazer a segunda agora no retoque, tá? E aí eu fui observando, estudando, né? Assistindo vídeos no YouTube. E aí eu via que a maioria das colegas sempre indicavam o retoque da pintura após estar seca. E aí eu comecei a fazer esse retoque. E aí a gente vê que faz uma diferença, assim, tremenda, né? Muda completamente. O trabalho fica mais vivo. Então, vamos continuar. Seguindo o mesmo movimento que a gente fez a primeira vez. Né? A gente só vai retocar. Mesma coisa aqui, ó. E a tinta sempre voltada pra fora, tá? Quando vai fazer essas laterais. O excesso a gente puxa aqui. No sentido do miolo. Como já ficou diferente, olha essas aqui, que foi retocada, e essa primeira aqui, ó. Tá vendo como tá bem mais viva, bem mais, um mesclado mais iluminado com o branco? Isso é importante. A mesma coisa a gente pode fazer com as folhas, tá? Quando eu falo, às vezes, na aula, assim, tem que depois retocar. A gente vem aqui onde tá o branco, ó, e dá uma retocada, tá? Não precisa muita tinta, não. É só pra retocar. Ó. Dá uma iluminada. Não precisa muito. Pegou muito, vem aqui no pratinho, ó. E aperta, né? Pra o excesso ficar ali. A gente vem aqui, ó. Dá uma retocada, dá uma iluminada. Tá? Aqui é a mesma coisa, dá uma iluminada. É só um retoque mesmo, ó. Pra dar uma vidinha na... Porque como eu falei anteriormente, a tinta, o tecido, ele absorve, né? Ó. Eu gosto de folhas, eu faço vários tipos de folha, mas eu gosto das folhas com essas ranhurinhas, né? Algumas pessoas não gostam, já esfumaça bem. Mas eu acho que fica bem bacana quando tem essas ranhurinhas. Ela seca, dá um efeito muito bonito. Só um retoque da luz mesmo, tá? E vou seguindo o mesmo movimento que eu fiz anteriormente, não só na nossa margarida, mas nas folhas também. Vou seguir o mesmo movimento, tinta pra fora, né? Tinta pra fora, vou puxando no movimento que eu fiz anteriormente. Nós estamos aqui retocando, fazendo um retoque. Mesma coisa, ó.
tinta, tiro o excesso no prato. Volto, tinta pra fora, fazendo um movimento de vírgula. O trabalho já fica mais vivo, né? Não quer deixar com as ranhuras, é só esfumaçar bem, tá? Eu é que gosto assim. Cada um tem um jeito de pintar. Como diz uma colega, a Ivanice, cada um tem um jeito de melar pano, né? Pessoa muito querida. Aproveitar o vídeo também para mandar um abraço para ela. Ela também pinta margaridas e cada margarida mais linda que a outra. Se vocês tiverem curiosidade, dá uma olhadinha, ela tem um canal no YouTube. Tem também o Facebook dela, ela pinta maravilhosamente bem. É uma pessoa que eu me inspiro muito, né? Me inspiro muito porque tem mãos abençoadas. E como ela diz, ela não pinta, ela mela pano. É a mesma coisa que eu faço, né? Nunca fiz curso, nunca fiz aula presencial, mas a gente tem que estar sempre buscando aprender, então eu tô sempre dando uma pesquisada na internet. Tenho cerca de 17 anos que eu pinto tecido, mas é como eu digo na aula, não aprendi tudo, tem muita coisa ainda que eu não sei, então eu pesquiso, procuro aprender, procuro estudar, né? É importante. Agora, para fazer o miolo, vamos usar amarelo, ouro. Vou lavar aqui o pincel, porque ele tá usando branco, né? Para esse meu amarelo não ficar muito claro. Vou pegar agora um pincel menor. Achei que dava para fazer com esse, mas esse é grande. Pincelzinho menor. Esse é o número 8. Vou aqui, ó, preencher com o amarelo ouro. Eu posso puxar um pouquinho esse amarelo para fora. Só o próximo miolo para formar uma sombra. Nesse caso eu tô usando o amarelo para não confundir, como eu falei, né? Mas aqui eu poderia estar pegando um pouquinho de caramelo e tá fazendo esse processo aqui que eu tô fazendo com o amarelo, para dar um pouquinho mais de profundidade. Tô separando uma pétala da outra, né? Importante, né? Notem que eu tô puxando. Pego pouca tinta e puxo aqui, ó, do miolo pra fora, mas não muito, não posso levar lá pra cima, porque eu só quero só uma sombra aqui embaixo, tá? Essa tinta ainda tá fresca, que eu acabei de retocar. O ideal seria esperar um pouquinho pra secar. Mas eu quero estar fazendo outro vídeo, que também é de margarida, para estar ajudando vocês a estar fazendo outra cor. Essas outras aqui eu tenho que esperar secar para estar fazendo o retoque. Depois que eu fizer o retoque igual eu fiz nessas, aqui eu venho fazer o miolo. Tem algumas situações que até dá pra pegar o secador, como eu já fiz, às vezes você tem muita encomenda e não dá pra ficar esperando, né?
Pode pegar o secador, acelerar a secagem, não tem problema. Mas como isso aqui não é uma encomenda, eu vou fazer isso, vou tirar esse pano, colocar ele para secar e vou esperar um pouco enquanto eu vou fazendo um outro projeto, tá? Que eu já aproveito hoje que tá tranquilo, que eu moro em prédio, mas é muito barulhento. Então hoje o prédio tá um pouco mais tranquilo por enquanto, né? Porque tem um apartamento também fazendo reforma. Aí eu já quero aproveitar que tava tranquilo e já fazer o vídeo pra vocês. Porque senão fica muito barulho. Agora eu vou pegar um pouquinho de caramelo na pontinha do pincel e vou fazer uma sombra aqui embaixo, como se fosse uma meia-lua. Faço essa sombra e vou esfumando aqui. Essa é a minha maneira de pintar, tá? Aqui é a mesma coisa. Cada um tem um jeitinho. A gente vai assistindo ou estudando, né? E vai pegando várias técnicas de vários colegas e vai aperfeiçoando, né? Vai colocando o nosso toque, o nosso jeitinho. Não existe uma maneira certa de pintar. Cada um tem sua personalidade, cada um tem seu jeito, cada um vai colocar ali a sua identidade, né, na pintura. Agora eu venho com um pouquinho de verde oliva, bem pouquinho. No cantinho também do pincel, ó. Bem no cantinho, ó. E vou colocar aqui embaixo. Esfumando em cima desse caramelo, mas sem cobrir todo o caramelo. Só tô dando uma profundidade. Aqui embaixo é a mesma coisa, bem próximo ali do risco. A gente já aproveita para estar escondendo esse risco também, do carbono. Né? Faço a mesma coisa aqui em cima. Só para dar uma sombra mesmo, nada de excesso. Agora eu vou pegar um pouquinho de sépia. Mesmo processo, na pontinha do pincel, no cantinho, ó. Então, embaixo não tem nada, eu peguei só no cantinho. E agora eu vou colocar aqui em cima desse verde. Só pra acentuar um pouco mais essa sombra. Novamente. Pra dar uma profundidade maior, sem cobrir totalmente o caramelo, tá? É assim que eu pinto. A gente vai pintando com calma, né? Agora eu vou pegar o pincel 00. Esse aqui não tá tão bom. Aqui já tá bem gasto, né? Bem velhinho. Deixa eu dar uma olhada se tem outro aqui. Agora eu vou pegar a sépia. Vou vir aqui, ó. E vou colocar como se fosse aquelas, como se fosse um pólen. Não precisa, assim, é só a pontinha, tá vendo? Pincelzinho em pezinho, aí você vai, ó, em cima aqui onde a gente colocou essa sombra e trazendo um pouquinho pra fora. Bem de leve, com calma. Bem tranquilo. Como se fosse um pólen, né? Saindo. Não contorno todo o miolo, é só nessa meia-lua. Que essa flor ela tá virada pra cima. Aqui eu faço como se fosse uma vírgula, ó. Com o sépia.
E venho aqui em cima, ó, colocando alguns polenzinhos bem pequenininho, tá vendo? Bem pequenininho. Aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa, ó. Pontinhos, pequenininho. Pincelzinho em pé. Com calma, eu encosto o meu punho aqui pra ter mais firmeza, né? Pra mão não ficar pesada. Trago também alguns pinguinhos bem pequenininhos aqui pra fora. Vou colocando pontinhos, né? Pinguinhos bem miudinhos, aleatório, né? Aqui eu faço como se fosse uma vírgula. Como se fosse uma meia luazinha. E vou colocando pinguinhos aqui também. Os pólenzinhos. Bem de leve, com a mão apoiada. Agora, com a mão leve, eu vou puxar, ó, daqui do ponto do miolo, bem de levezinha, só pra eu separar uma pétalazinha da outra. Do miolo, bem de leve, ó. Não preciso chegar até a ponta, não. É só aqui próximo do miolo, pra tá separando. Mesma coisa eu vou fazer aqui. Bem de leve, pincel em pé, pra não ficar muito grosso. Posso fazer a mesma coisa aqui, ó. De leve, o pincel em pé. Depois do sépia, eu vou pegar o amarelo canário. Esse tá bem duro. O outro eu deixei com uma luna. Eu vou pegar, já que eu não tô com canário, pode ser o canário, mas eu vou usar aqui o limão, que também dá pra fazer, que a gente vai fazer só alguns pontinhos de luz nesse sépia, pra não ficar totalmente preto, né? O mesmo processo que a gente fez, pincel em pé, a mão apoiada. Não vou colocar muito, é só alguns pontos pra dar uma iluminada nesse pólen, pra não ficar totalmente escuro. Mesma coisa aqui, ó. Coloco aqui embaixo, alguns pinguinhos aqui em cima. Pode ser saindo pra fora também, não tem problema. Mão apoiada, o punho apoiado na mesa, pra mão ficar mais leve e você ter mais firmeza na mão. Alguns pontinhos saindo. Mesma coisa aqui embaixo, ó. E alguns pinguinhos aqui em cima. É assim que eu pinto as minhas margaridas. Venho depois com branco. Só que agora o branco é muito pouquinho, é um aqui, outro lá, ó. Vendo? Bem pouquinho, só pra dar uma iluminadinha. Bem pouco. Alguns pinguinhos só. Aqui é a mesma coisa. Alguns bem pequenininhos aqui embaixo. Mesma coisa aqui no outro. Alguns pinguinhos aleatórios, pequenininho. Com a mão sempre apoiada. Pra ter firmeza, né? E pronto. Meu miolinho já está pronto. Tá? Agora eu vou esperar secar pra eu vir retocar essas outras e fazer o mesmo processo que eu fiz nessas.
Eu espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês, tá? Qualquer coisa vocês podem deixar aí no comentário, alguma dúvida, né? Adoro ler os comentários de vocês. Quem puder curtir e compartilhar o vídeo para estar ajudando outras pessoas, eu agradeço, tá? Porque esse trabalho que a gente faz não é com o intuito de ganhar dinheiro, é com o intuito de estar ajudando as pessoas, né? Tem muita gente que não tem condições de estar pagando um curso, não tem condições de comprar revista que tenha passo a passo. E a gente que pinta, a gente disponibiliza por amor, né, um tempinho da gente pra gente estar ajudando vocês, tá bom? Um beijo no coração de cada uma que assistir, de cada uma das minhas alunas, de cada uma das pessoas que gostam do meu trabalho e que me acompanham. Que Deus abençoe poderosamente cada uma de vocês. Um grande beijo no coração de cada uma. Tchau, até o próximo vídeo.